ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Paizinho querido, aqui, Paizinho amado, juntamente com os irmãos, com a igreja, Paizinho amado, buscando a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Paizinho querido, através da Tua palavra, falar com a Tua igreja, Paizinho querido, aquilo que eles precisam, que necessitam, Pai. Abençoa, Paizinho querido, nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares, em nome de Jesus. Aleluias. Então, aqui a palavra do Senhor fala sobre 10 leprosos, né? Quando Jesus estava indo, aqui a palavra do Senhor aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então, aqui a palavra do Senhor fala sobre esses 10 leprosos, né? Que eles estavam à beira do caminho. Em nome de Jesus, eles já estavam fora da cidade, né? Porque eles não podiam estar junto com seus parentes, não podiam estar junto com a sua família, porque eles eram leprosos. E naquela época lá, na lei deles, eles não podiam estar junto. Eles estavam contaminados, né? Eles estavam com aquela doença, eles podiam passar para outras pessoas. Então, a sociedade não aceitava eles no meio deles, né? No meio do povo lá, no meio da família, dos amigos, não podiam estar mais. Então, eles ficavam num lugar longe, né? Num lugar longe onde não tinha pessoas. Então, para a sociedade já não tinha mais chance para eles, né? Eles tinham que ficar fora da cidade, eles não podiam mais participar de nada, né? Então, eles achavam que para eles já não tinha mais solução também. Então, eles ficaram lá naquele lugar, mas eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que Jesus ia passar ali naquele lugar. E eles creram que Jesus podia curar eles. Eles acreditaram, né, que mesmo de longe, Jesus podia ouvir eles e curar eles, né? Então, Jesus passou por ali e eles gritaram. A palavra do Senhor fala aqui que eles disseram assim, ó: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Né? Então, eles clamaram tão alto, né? Eles pediram para o Senhor que curasse eles, né? Que tivesse misericórdia deles. Então, Jesus ouviu o clamor dele, ouviu mesmo ele estando distante, ele estando, né, longe dele, assim, ele ouviu o clamor deles, e então chegou perto deles e disse, e a palavra do Senhor diz no 14, e ele vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Né? Aqui a palavra do Senhor fala que Jesus disse para eles irem e mostrar para os sacerdotes, porque na época lá da lei deles, eles tinham que, depois que eles ficassem curados, eles tinham que mostrar ao sacerdote para que eles pudessem voltar para a sociedade, né? Para se inteirar com as pessoas, porque eles já estavam curados. Então, aqui a palavra do Senhor fala que eles acreditaram que eles estavam limpos, então eles obedeceram a voz do Senhor. Eles não questionaram: o Senhor não vai me curar? O Senhor não vai, né, tirar essa doença para mim poder ir? Não, eles simplesmente obedeceram, né? E a palavra do Senhor diz: aconteceu que indo eles ficaram limpos, né? No meio do caminho, então, eles foram e já ficaram limpos, né? Eles tiveram a fé deles, tamanha foi a fé deles que eles conseguiram alcançar a cura, né? Em nome de Jesus. Então, eles foram, e um deles, vendo que ele estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui, um deles, né,
que a fé deles alcançou a cura, e através da cura, esse foi grato ao Senhor, né? Ele soube reconhecer que o Senhor tinha curado ele, então ele voltou para encontrar com o Senhor Jesus. E aí, então, ele voltou glorificando, né? Ele voltou alegre, ele voltou contente, porque ele estava são, né? Então, ele voltou feliz da vida, né? Então, Jesus, ele caiu aos pés do Senhor, né? Com o rosto em terra, dando graça. E este era samaritano, ele não era daquela terra ali, né? Então, Jesus disse para eles, mas não foram 10 que foram limpos? Onde estão os outros 9? Né? Então, Jesus ali quis saber daquele ali, né? Daquele que tinha chegado ali, mas não foram 10 contigo, era tu e mais 9. E então ele perguntou onde estão os outros 9, né? Mas a Bíblia não fala, mas os outros 9 continuaram o caminho. Jesus mandou eles irem mostrar ao sacerdote, eles não voltaram, eles não tiveram no coração deles a gratidão, né? Eles não tiveram no coração deles o desejo de voltar e agradecer aquele que curou, né? Em nome de Jesus. Então, e aqui a palavra no 18 diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus. E o Senhor ainda, além de curar ele, o Senhor ainda entregou a ele a salvação, né? O mais importante dele era a cura. Para ele era a cura o mais importante, mas Jesus ainda queria, além de dar cura para ele, queria também entregar salvação para ele, né? Que ele fosse salvo, que tudo que ele alcançasse, né, na vida dele era por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa palavra aqui falou muito sobre os leprosos. Quantas vezes, né, nós temos pessoas à beira do caminho, né? Pessoas que estão clamando à beira do caminho, que estão pedindo para Deus que venham ao encontro delas, né? Quantas pessoas a gente vê angustiada, triste, quantas pessoas estão com o seu coração leproso, né? A sua vida leprosa, a sua vida que a sociedade já não tem mais solução para eles. Muitas pessoas, as pessoas dizem assim, não tem mais solução, não tem mais jeito, esse aí já perdeu. Então, mas o Senhor está no caminho, né? Então o Senhor, ele vai clamar e o Senhor vai ouvir, o Senhor vai atender o pedido dele, né? Em nome de Jesus. E esse aqui o Senhor não deixou eles. Jesus podia ter passado e nem dado conversa para eles, né? Jesus podia ter ido, os discípulos andavam ali com ele, quem sabe, e disse, olha, deixa esses leprosos, deixa eles aí. Mas não, o Senhor atentou para o pedido deles. O Senhor ouviu o clamor deles. E nessa noite o Senhor está aqui para ouvir o nosso clamor também, né? Quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós imploramos para Ele, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele está com seus ouvidos atentos a nós, né? E tudo que nós pedimos para o Senhor, Ele nos alcança se está na vontade dEle, né? Em nome de Jesus. E todos aqueles ali tiveram fé para alcançar o milagre, em nome de Jesus, mas só um voltou para agradecer ao Senhor. E nessa noite, né, nós somos os que estamos aqui para agradecer ao Senhor, que nós temos no nosso coração a gratidão, né? Nós adoramos ao Senhor, nós viemos buscar o Senhor, nós viemos, né, entregar todos os nossos problemas, nossas dificuldades para Ele, porque sabemos que Ele pode resolver, né? Naquela época lá, para esses aqui, só tinha essa esperança. Eles sabiam que a esperança estava no Senhor, que a esperança estava passando por ali, bem pertinho deles, e eles só tinham que clamar, eles só tinham que gritar mais alto, né? Então, eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu. O Senhor fala, né, que nós devemos ter o nosso coração grato, em nome de Jesus. E a gratidão, irmãos, é algo tão importante para nós, porque nós alcançamos grandes coisas. A importância de nós sermos gratos é porque fortalece a nossa fé, ela nutre a nossa relação com Deus, ela transforma a nossa vida, ela aumenta a paz interior. A gratidão, ela transforma a maneira como nós enxergamos a nossa vida, como nós enxergamos a vida do nosso próximo, né? A gratidão, nós
temos gratidão no nosso coração, a gente vê as pessoas de forma diferente, né? Aqueles que estão com problema, aqueles que estão com dificuldade. E não é aquela gratidão só na hora da alegria, só na hora que nós recebemos a bênção, só na hora que nós recebemos, né, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós estamos pedindo, nós sermos gratos só naquela hora. Não, nós temos que ser gratos também na hora da dificuldade, na hora que nós estamos passando pela prova, né? Muitas dificuldades durante o dia, tem lutas que duram dias, tem lutas que duram meses, anos, mas nós temos que sempre estar com o nosso coração agradecido ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua a fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, e tudo que nós pedimos para o Senhor, Ele nos alcança de forma que nós somos gratos a Ele, né? E tudo que nós entregar na presença dele, colocar nas mãos dele, nós devemos confiar nele e descansar, né? Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que resolve todas as coisas. Então, quando nós colocamos tudo nas mãos dele, descansamos, ele resolve para nós, né? Pode estar difícil, a luta pode estar difícil, pode estar complicado, mas entrega para o Senhor, confia nele e todas as coisas nós vamos alcançar em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, né, continua, né, de forma de que nós devemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, né? A gratidão a Deus nos traz a paz interior, né? Quando nós reconhecemos a presença e o cuidado do Senhor em nossas vidas. A gratidão é uma virtude cristã que nos ajuda a cultivar a fé, a esperança e o amor ao próximo. Em nome de Jesus que nós vamos ter essa gratidão em nosso coração, né? A gratidão desse leproso que voltou adorando ao Senhor, que voltou agradecendo a Ele pela bênção que ele tinha recebido. Na época lá, esses leprosos, né, eles tinham essa dificuldade de interagir com a sociedade, porque eles não podiam. Eles eram afastados até da família deles, né? E quem sabe quanta angústia eles tinham no coração, quanta tristeza de estar longe da família, né? E quantas vezes as pessoas estão assim, em meio a nós mesmos, né? A nossa família, pessoas que a gente conhece, pessoas estão assim, angustiada, triste, né, com seu coração ali apertado, aflito, né, com depressão, né, às vezes até a gente nem sabe, mas as pessoas estão no meio de nós, né, elas estão procurando algo que não encontraram ainda na felicidade do mundo, não encontraram a paz que nós temos no nosso coração, porque nós servimos a Jesus e sabemos que o Senhor resolve nossos problemas. E quantas pessoas estão aí procurando a paz e procurando a felicidade em tantos lugares, mas nós sabemos que a felicidade e a paz está só em Jesus. E quando elas encontrarem com o Senhor, quando elas entregarem sua vida para o Senhor e gritar aqui como esses leprosos gritaram: Senhor, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O Senhor atende, o Senhor vai ao encontro desses necessitados, né, que estão com essas enfermidades, em nome de Jesus. E nós sabemos que o Senhor, todas as coisas, Ele resolve, em nome de Jesus, né? Então, esses leprosos ficaram limpos, tiveram a fé e alcançaram o milagre, em nome de Jesus. E tudo, né, que eles queriam, tudo na vida deles era ser curado, né? Então, o Senhor alcançou essa bênção para eles, esse milagre, em nome de Jesus. Mas aqui a palavra do Senhor fala que nós devemos ter no nosso coração a gratidão e louvar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Porque às vezes nós pedimos as coisas, irmãos, e não recebemos na hora. Mas não é na nossa hora, é na hora do Senhor. É quando Ele quer, porque às vezes a gente recebe uma bênção antes, a gente pede, e o Senhor alcança a bênção, mas não está na hora. Não é a hora do Senhor, né? Então, quando nós temos no nosso coração de pedir algo para o Senhor, a gente deve pedir para o Senhor: Senhor, é na tua hora. Quando chegar na hora do Senhor, o Senhor me alcança essa bênção, porque eu estou precisando. Então, o Senhor, né, com aquele coração amoroso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, né, quando nós
precisamos, Ele alcança para nós a graça dele, né? E nós somos gratos por isso, pelas dificuldades, somos gratos pela bênção, né? Porque tudo vem do Senhor, e do Senhor nada sai do controle, né? Nós colocamos nas mãos do Senhor e descansamos, porque Ele resolve todas as coisas para nós. E Ele está no controle, né? Para nós, às vezes a gente fica meio apavorado, meio, Senhor, será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai alcançar essa bênção até para um parente, até para um amigo? Mas o Senhor está no controle de tudo, nada foge das mãos do Senhor. Tudo Ele resolve, tudo Ele sabe a hora certa, o momento certo. Assim como esses 10 leprosos estavam no caminho e bem na hora Jesus ia passando e Jesus alcançou a bênção para ele. É assim na nossa vida também, é na hora certa, é no momento certo, porque o Senhor, Ele não chega antes e nem depois, Ele chega na hora certa, em nome de Jesus. E nós cremos, né, que a bênção do Senhor irá nos alcançar, né, porque o Senhor é poderoso, o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas, irmãos. Nós temos grandes testemunhos para contar. Eu creio que cada um aqui dos irmãos tem um testemunho lindo para contar do que o Senhor fez, né, do que o Senhor ainda continua a fazer, né? Todos os dias nós temos um milagre, todos os dias nós temos que levantar de manhã e agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu amanheci viva e eu estou nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, né? Em nome de Jesus, que todas as manhãs nós pedimos para o Senhor, abençoa, Senhor, o nosso dia, né? Porque o Senhor faz todas as coisas para nós, é só nós entregarmos na mão do Senhor, é só nós confiarmos, nós cremos e Ele resolve todas as coisas, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele nos vigia 24 horas. Né? Então, aonde nós formos, o Senhor está conosco. Aonde nós colocar os nossos pés, o Senhor está conosco, cuidando e zelando por nós, né? E quando nós sentimos abatido, Ele nos fortalece, porque Ele é quem nos sustenta. Não adianta nós pedir para um, pedir para outro, falar para um, falar para outro, não, é só o Senhor. É só o Senhor que resolve nossas dificuldades, é só o Senhor que resolve nossos problemas. Então, que nós venhamos ter o nosso coração grato, amém? Que nós venhamos adorar ao Senhor, que nós venhamos bendizer o santo nome do Senhor, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, e essa era a palavra que eu tinha para deixar para a amada igreja, em nome de Jesus, sobre esses 10 leprosos, né? Deus é poderoso e Jesus curou eles, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Amém. Louvado seja Deus, né? Por sua bendita e poderosa